Vou fazer uma pergunta para vocês. Sobrou dinheiro do final de semana? Pode ser. É uma boa pergunta. Gastaram tudo? Já estão esperando o quinto dia útil do mês que vem? Oh, meu pai. Dia 30. Feriado é bom, mas é ruim, né? A gente acaba gastando mais também, né? Já ouviram falar nessas duas pessoinhas aqui? Já ouviu falar? Alguém já ouviu falar em Dick e Maurice? São dois irmãos? Não? André? Não? Hã? Netfilme não. Esses nomes não? Tá, vamos ajudar um pouquinho a vida de vocês. E se eu falar que o sobrenome deles é McDonald? Já ouviram falar ou não? Já? Já viu o filme? Esses são os dois irmãos que deram origem ao que nós conhecemos de McDonald's hoje. Mas será que o McDonald's sempre foi como ele é hoje? Será? Vamos entender um pouquinho da história deles, depois vocês vão entender o porquê que nós estamos falando disso. Esses dois irmãos iniciaram essa rede de fast food hoje mundialmente conhecida, chamada McDonald's. E eles iniciaram essa trajetória deles eles já queriam ser empreendedores desde 1930. Então eles já pensaram o que eles poderiam abrir, que negócio que eles poderiam investir. E aí eles decidiram abrir, depois de alguns anos, decidiram abrir um restaurante. Não é no mesmo formato que é hoje, claro, começou com muito mais itens, não tinha só lanches, tinha mais itens de consumo, tinha mais garçons, era um outro tipo de... era uma outra pegada no início, só que eles iniciaram isso em 1937, a primeira unidade do McDonald's. Antes se chamava McDonald's Restaurantes, era um nome um pouquinho maior. E de 1937 a 1952, sabe quantas unidades eles já tinham do McDonald's? Ó, de 1937, foi quando começou, até 1952, quantas unidades vocês acham que eles já tinham? Quem chuta um número aí? 100? Menos. 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 Menos? Menos. Uma unidade. Uma unidade. De 1937, estamos falando aqui do que? De 15 anos. Em 15 anos de negócio, eles tinham uma unidade. Até que um dia eles chegaram, conversaram, falaram, olha, o negócio está dando certo, a gente está tendo lucro. Vamos começar a abrir? Vamos começar a expandir o nosso negócio? Vamos começar a abrir franquias, como a Donai começou a fazer? Vamos abrir franquias? Vamos. Então, de 1952 a 1955, quantas unidades que eles tinham? Ó, 3 anos, hein? 3 anos depois que eles iniciaram aqui o projeto de expansão, quantas unidades eles tinham? 10? Boa. 10 unidades. Você assistiu o filme, Leila? 10 unidades. Isso aqui em 3 anos. Só que no ano de... vamos fazer um parênteses aqui. 1954, eles conheceram um rapaz que era fornecedor daquelas máquinas de milkshake. Ele era fornecedor das máquinas de milkshake para o McDonald's. E esse rapaz se chamava Ray Kroc. Ray Kroc. Ele fornecia as máquinas de milkshake para o McDonald's. E esse rapaz, ele identificou que era um negócio bom. Pô, esse negócio dos caras aí é legal. McDonald's tem um nome legal, tem uma ideia, uma proposta de negócio legal. Eu vou propor uma parceria com os irmãos McDonald's. E eles aceitaram. O que o Ray Kroc fez? Ele também, então, comprou uma franquia do McDonald's e ele começou a investir nesse negócio. A história conta que ele ficou 3 anos sem ter salário.
só se dedicando à expansão do McDonald's, só se dedicando a fazer um modelo de negócio diferente daquilo que os irmãos criaram para expandir essa marca. E de 1955 a 1959, quantas unidades tinha o McDonald's? Quanto? Mais. Mais. 100. Olha isso. 100 unidades. Pode sentar aqui também. Um projeto que ficou 15 anos estagnado com uma unidade só. Em 3 anos subiu para 10 unidades. Em 4 anos subiu para 100 unidades. Parou por aí? Claro que não. De 1959 a 1963, quantas unidades eles já tinham no McDonald's? Quanto? Mais. Mais. 500. 500. Olha que loucura. Em 3 anos, os irmãos Dick e Maurice conseguiram 10 unidades. Com a inclusão desse rapaz, Ray Kroc, em 4 anos foi para 100 unidades, em mais 4 anos foi para 500 unidades. No ano de 1961, o Ray Kroc comprou o McDonald's por 2,7 milhões de dólares. Passou a ser dele. Quantas unidades vocês acham que hoje tem o McDonald's? Quanto? Vai, quanto? 2023. 2022/2023, vem. 2.000 unidades? Mais. 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 Menos. Menos. 31.000 unidades. Espalhado por 119 países. Será que é um negócio de sucesso ou não? 31.000 unidades espalhado em mais de 119 países. E aí eu pergunto para vocês então, o que fez a diferença no negócio do McDonald's? O que aconteceu diferente no meio da história que fez eles estourarem? Não foi o milkshake, né? Não foi o milkshake, mas foi o cara do milkshake. Não, exatamente isso aqui. O que fez a diferença para a rede McDonald's foi essa pessoa. Sim, ele entendeu o negócio do cara, ele entendeu o negócio deles e se aproveitou da situação e pegou para ele. Só que se não fosse por ele, vocês não comeriam Big Mac hoje. Certo? Porque os irmãos têm uma porcentagem. Sim. Porque, na verdade, você fala que os irmãos saíram uma na frente e outra atrás. Foi tudo por boca, né? Exatamente, exatamente. Só que qual que é a ideia da história? Olha a diferença que uma pessoa fez no negócio McDonald's. Uma pessoa. Por quê? O que nós vamos começar a falar a partir dessa semana? Nós estávamos falando sobre técnicas de DISC, linguagem de amor, e agora nós vamos começar uma série para falar sobre algo que é muito importante e às vezes para você hoje talvez não vai fazer muito sentido, mas no final você vai entender que vai começar a fazer sentido para a sua vida. Nós vamos começar a falar hoje sobre uma situação, sobre um item que chama capacidade de liderança. Às vezes você pode até pensar assim, mas por que eu preciso aprender sobre capacidade de liderança? Esse rapaz, ele tinha uma capacidade de liderança muito maior do que esses dois irmãos. Eles eram bons na unidade que eles tinham. Eles eram excelentes para cuidar da unidade que eles tinham, mas eles não tinham uma capacidade de liderança para expandir o negócio. Mas essa pessoa aqui tinha.
e foi ele que fez a diferença no McDonald's. O que eu chamo de capacidade de liderança? É só você saber liderar uma equipe? Não. Capacidade de liderança é você saber conduzir um negócio, saber conduzir um projeto, saber conduzir as suas tarefas, saber conduzir as suas próprias atividades. Então, quando nós falamos de capacidade de liderança, nós também podemos falar de uma palavra que é muito importante para o nosso dia, que se chama autoliderança. Se você tivesse que dar uma nota para a sua capacidade de liderança, e aí nós podemos falar de autoliderança, que nota você daria para você mesmo? E aí, Lesão? A sua capacidade de se autoliderar, de gerir a sua própria vida. 7. Quem dá mais? Quem dá mais? 8. Você tem total clareza de que você está na liderança da sua vida? Quando nós falamos sobre capacidade de liderança, a gente vai conseguir medir, mensurar mediante os nossos resultados. Quanto maior for a sua capacidade de liderança e de autoliderança, maior serão os seus resultados. Então, se você tem dúvidas, se você não consegue dar uma nota para você mesmo, começa a olhar agora para os seus resultados. Como é que estão os seus resultados? Pensando aqui na empresa, pensando na sua vida pessoal, você está conseguindo ter todos os resultados que você precisa? Sim ou não? Vai ou não? Nós precisamos entender. Aí é com o chefe aí. Iê. Raio iê. Nossa, coisa feia. Coisa horrorosa. Não, vem. Raio iê. Nossa, que horrível. É muito feio, velho. É muito feio, é muito feio. Precisamos entender o seguinte. Se nós estamos tendo bons resultados na nossa vida, é sinal que nós temos um alto nível de liderança. Pensando no quê? Pensando em tudo aquilo que você faz. Pensando numa liderança dentro da sua casa, pensando numa liderança dentro do seu trabalho, pensando na liderança das suas tarefas cotidianas. Você consegue gerir bem o seu tempo? Quem tem dificuldades para gerir o tempo aqui? A gente vai conseguir identificar exatamente por causa disso. Dependendo do seu nível de liderança, dependendo do seu nível de autoliderança, você consegue identificar se você está tendo bons resultados ou não. E um dos indícios é a gestão de tempo. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui, todos os dias, antes de começar a trabalhar, já sabe o que vai fazer do começo ao fim do dia? Quem tem isso aqui anotado? Você chega cedo, já falou, hoje eu vou fazer isso, depois aquilo, e depois aquilo, e depois aquilo. Levanta a mão, vamos ver, quem mais? Por que nem todos fazemos isso? Certo. Mas pode ser que para ela tenha nada. Para mim eu não sei nada. Para mim é ela ou a Maria Eduarda. Então eu dependo delas. Então ela que vai direcionar como vai ser o seu dia. Não tem nenhuma tarefa sua, exclusiva sua, que você faça sozinha. Nada. Quem mais? Vai, Rebeca, como é que é o seu dia? Fala, pessoal. O que você faz quando você chega? Vai. Chora, vai no banho. Meia hora depois, escuta xingo do cliente. Como é que você faz essa gestão? Você consegue.
Pode pular? Vai pular um pouquinho? Então pulou um pouquinho, vai, Vitória. Como é que você faz a gestão do seu tempo no dia? Você chega, você faz o quê? Ok. O retorno. Ok. Uhum. E isso tem dado certo para você? Você tem a certeza que você está fazendo exatamente o que você tem que fazer e na hora que você tem que fazer? Ou você acha que alguma tarefa sua está meio confusa? Meio fora de ordem? E você recebe muitas demandas urgentes durante o dia que atrapalham o seu fluxo? Como que você lida? Legal. Legal. Bruna, e aí? Como que é a sua rotina? A primeira coisa que eu faço Conforme as demandas, você vai organizando. Legal. Depende muito do dia. Legal. E as meninas do SDR conseguem fazer isso? E aí? E aí? E aí, Thalissa, como é que é? Como é que é a rotina do SDR? Legal. E de vez em quando também surgem algumas urgências no meio do caminho para fazer. Médio. Tá. Legal, legal. É importante a gente ter essa noção de tentar, pelo menos, verificar como que vai ser o nosso dia para a gente saber se a gente tem a capacidade de absorver coisas que aparecem do nada. Quantos aqui recebem demandas urgentes no dia? E como que a gente lida com essa gestão? Quando a gente fala sobre autoliderança, é você saber exatamente o que você tem que fazer, na hora que você tem que fazer, e classificar as suas atividades, para saber se você não deixou nada para trás, se você não esqueceu nada, ou se às vezes você está dizendo que uma tarefa não é tão importante assim e na verdade ela é. Eu quero passar para vocês aqui um conceito agora. Alguém já ouviu falar sobre matriz de Eisenhower? Que silêncio, gente. Não? Não? É na segunda-feira, já tem que fritar o cérebro logo cedo. Eisenhower. Alguém já ouviu falar? Alguém já ouviu falar? Matriz de Eisenhower? Não? Vamos entender uma coisa aqui então. Aqui nós vamos colocar as tarefas que nós temos como urgente. E aqui as tarefas não urgentes. E aqui nós vamos colocar as tarefas que nós temos como importantes. E aqui as tarefas não importantes. O que nós temos que fazer com as tarefas que são importantes e urgentes? Fazer? Quem mais? O que a gente tem que fazer com tarefas importantes e urgentes?
priorizar, nós temos que fazer na hora. Isso aqui é só para você começar a entender a classificação das tarefas que você tem no seu dia. Se você entender o nível de importância e o nível de urgência, você já está subindo um pouquinho mais o seu nível de autoliderança. E se você sobe o seu nível de autoliderança, você sobe a sua capacidade de liderança e os seus resultados. Então, se nós temos alguma tarefa que ela é urgente e ela é importante, a gente faz na hora. E se nós temos uma tarefa que ela é importante, mas não é urgente, o que a gente faz com ela? Faz também? Mas qual que é a diferença dela da urgente e da não urgente? Deixar em segundo plano? O que mais? Quem tem uma ideia? O que você faz com uma tarefa que ela é importante, mas não é urgente? Deixa na fila. Ou seja, você é que decide quando vai fazer essa tarefa. Quando nós falamos de tarefas importantes, são todas as tarefas que você realiza no seu dia, dentro do seu departamento e dentro das suas funções. Então, se você tem uma tarefa que ela é urgente e importante, você para tudo e faz na hora, né, Mary? Aprendi, né? Entendi, né? Se você tem tarefas que são importantes, ou seja, são pertinentes às suas funções, mas elas não são urgentes, você decide quando faz. Só que precisa tomar cuidado, porque às vezes uma tarefa não urgente pode virar urgente. E é aí que nós falamos de gestão de tempo. Todas as suas tarefas no seu dia estão aqui. A questão é, você sabe classificar quais são as tarefas importantes que você tem que fazer no dia? Essa é a pegada. O que é importante no seu dia? A gente já vai falar disso. Não é importante para outra pessoa, então eu tenho que falar. Essa é importante. Exato, também. Agora, o que você faz com uma tarefa que não é importante, mas é urgente? Lembrando que tarefas importantes são aquelas tarefas que são pertinentes à sua função. Ou seja, tarefas não importantes, às vezes só não é importante para você, porque não é da sua função. O que você faz quando você recebe uma tarefa urgente e não importante? Hã? Faz também? Mesmo não sendo do seu departamento? É? Por quê? Tem certeza? E aí? Uma coisa, você pediu alguma coisa financeira, eu tô ali sem fazer nada. Não é importante para mim, mas para você é importante, então eu vou te ajudar. Eu penso assim. Pode ser. Dentro do seu quadro de tarefas. Vamos lá, se você recebe uma tarefa... Vou dar um exemplo. Se alguém liga lá no SDR, fala com a Gabriele, fala assim, eu não recebi meu boleto. É urgente? O cara quer pagar. Só que não é importante para o seu departamento. O que você faz com essa tarefa? Passa para o departamento importante. Ou seja, o que a gente faz com essa tarefa? A gente delega. Só que às vezes a gente quer fazer a tarefa que não é importante. E às vezes deixa de fazer a tarefa que é importante. Olha só como parece simples ao mesmo tempo complicado, mas nós precisamos ter muita noção de todas as tarefas que chegam para nós. Às vezes você está perdendo tempo com uma tarefa que você tem que delegar. E está deixando de fazer uma urgência ou de cumprir com as suas tarefas diárias. Por isso que é importante entender o que é importante para o seu trabalho, o que você pode passar. É a mesma coisa se um cliente me ligar e falar assim, eu quero uma visita, eu vou resolver esse problema? Não, mas eu vou delegar. Eu vou passar. Ela é importante para a empresa, não para o meu departamento em específico financeiro, mas é importante para alguém, então eu vou delegar. E o que você faz com uma tarefa que não é importante e não é urgente? Agora eu quero ver. O que você faz com uma tarefa que não é urgente e não é importante? Lembrando que a não importante não faz parte do seu departamento. Comigo, acho que com o gerente de conta não tem essa, né? Porque se o cliente liga pra gente, querendo ou não, é um cliente nosso. Tudo é importante. Tudo é importante. Então, se for referente ao financeiro, a gente corre lá no 6.
for no departamento pessoal, vai pra lá. Certo. Vou dar um exemplo para vocês de uma tarefa não importante e não urgente. Você elimina aquela tarefa. Posso dar um exemplo? Vamos imaginar que, dá um exemplo aqui, SDR, sei lá, tem uma planilha onde anota todas as ligações. Um exemplo. Só que durante o dia você tem as coisas para fazer. Você tem as ligações, você tem os relatórios, e às vezes a pessoa ela vai ficar lá olhando para a planilha, vai ficar colocando cor na planilha, vai ficar mudando a fonte, vai ficar organizando as colunas. É urgente? É importante? Por que você faz então? Eu nem estou sabendo, você está dando risada por conta tua. Não estou sabendo de nada, não estou olhando seu computador. Olha só, mas isso é interessante porque às vezes a gente perde muito tempo com coisas que não são importantes e não são urgentes para ninguém. Às vezes são importantes para você mesmo. Mas para o seu ego, mais, vamos dar assim, né? Os mais detalhistas de plantão, às vezes querem as coisas mais organizadas. Só que às vezes não é importante. E nem é urgente. A questão é, mas eu não posso fazer isso? Ok. Desde que você não tenha nenhuma tarefa importante para fazer. Se você tiver tarefas importantes para fazer, joga fora aquilo que está tomando o seu tempo. E isso aqui nós chamamos de autoliderança. Nós chamamos de gestão de tempo. Então, se você quer aumentar o seu nível de liderança e autoliderança, precisa entender como que está a gestão do seu tempo, como que está a gestão das suas tarefas. E aí eu tinha perguntado, como eu faço então para definir aquilo que é importante para mim ou não? Quem tem uma ideia? Quais são as tarefas importantes para você? Como que você classifica uma tarefa importante para você? Quem tem uma ideia? E aí, Jéssica, o que é uma tarefa importante para você? É a importância que você tem naquilo, naquela em resolver. Mas o que vai te gerar você cuidar dessa tarefa importante? E aí, Lesão? O que você define como uma tarefa importante e não importante? O que isso vai te trazer de benefício? Podemos falar de retorno ou podemos falar de resultado. Todas as tarefas que estiverem ligadas ao seu resultado final da sua função na empresa são importantes. Começa a pensar aí. Todas as tarefas que você executa aqui dentro, que estão ligadas diretamente com o seu resultado, são importantes. Ou seja, fui contratado para o quê? Eu estou fazendo o quê aqui na empresa? Qual que é o resultado final do SDR? O que o SDR tem que fazer? Gerar agendamentos, marcar visitas. Então, todas as tarefas que vocês fazem durante o dia relacionadas a agendamento são tarefas importantes para vocês. Aquilo que você organiza durante o dia são as não urgentes, você consegue realocar no seu tempo. Aquilo que surge de repente para você, você para e faz na hora. Só que são tarefas ligadas ao seu resultado final aqui na empresa. RS, qual a função do RS, Bruno? Para que o RS existe? Sofrer não, Juliano, para com isso. Chorar também não. Para que? Contratar pessoas. Ou seja, todas as atividades do RS importantes são aquelas que vão gerar a contratação de pessoas. DP, quais as principais tarefas do DP? Sofrer não, gente. Meu Deus, que triste isso. Vocês precisam o quê? Pegar todos os funcionários que foram contratados e fazer contratos, fazer rescisão. Então, todas as tarefas que vocês têm durante o dia têm que estar voltadas a chegar no resultado final, que é entregar o estagiário para o cliente. Tudo aquilo que é importante é o que está voltado para o seu resultado. Só que às vezes a gente perde tempo aqui e às vezes a gente perde tempo aqui. Com tarefas que a gente pode delegar, que são para outras pessoas fazerem, ou com tarefas
que a gente mantém na nossa rotina totalmente desnecessárias e que está tomando tempo de tarefas importantes. Consegue visualizar agora num quadro geral como é que está o seu dia? Por que eu perguntei então? Por que é importante você saber tudo aquilo que você tem para fazer durante o dia? Para saber se naquele dia você não vai perder tempo com tarefas que não são importantes. E aí, o que vocês acham? Será que a gente tem perdido tempo com coisas que não precisa? Ou será que dá para a gente otimizar um pouco mais o nosso tempo e pensar naquilo? O mais importante aqui dessas 4 tarefas são essas aqui, porque isso aqui é a sua rotina de trabalho. Você tem tarefas que são importantes, não urgentes, essa é a sua rotina de trabalho, e se você conseguir organizar a sua rotina de trabalho, você consegue absorver quando surgir as tarefas urgentes. Mas sem autoliderança é impossível. Quem conseguiu identificar que está perdendo tempo com coisas que não são importantes? E aí? E isso cabe a todos nós também, porque às vezes até mesmo nós podemos delegar tarefas não importantes e não urgentes para as pessoas. Às vezes até mesmo nós podemos ajudar os outros a perder tempo no dia a dia dela. Então qual que é a ideia geral, gente? Nós vamos começar, como eu falei, a partir de hoje nós vamos começar uma série de estudos para falarmos sobre liderança. E esse primeiro ponto que eu queria focar com vocês é autoliderança. Você só vai ser um bom líder se você primeiro liderar a sua vida. Se você primeiro conseguir liderar as suas tarefas, você vai conseguir liderar as tarefas da sua equipe. Mas primeiro começa com você. Primeiro começa com o seu dia, primeiro começa com a sua rotina. Isso que a gente só está falando de trabalho. Você consegue identificar alguma coisa aqui no seu dia a dia, fora do trabalho? Será que às vezes no seu dia, fora daqui, você não está fazendo tarefas que não são importantes para você, mas mesmo assim você assume? Ou será que às vezes no seu dia, na sua noite, no seu final de semana, você tem perdido tempo com coisas que não vão te agregar nada na sua vida? Nada, nada. É só um passatempo ou é só uma perda de tempo. Que nada daquilo vai agregar para você. Não vai agregar conhecimento, não vai agregar experiência, não vai agregar boas sensações, não vai agregar bons pensamentos, mas você às vezes está perdido e preso em algo que não vai servir de nada para a sua vida. Então essa é a ideia. Esse é o primeiro ponto, esse é o start. Eu gostaria muito que vocês pensassem nisso e, se for possível, para quem quiser, antes de começar o seu trabalho hoje, dá uma olhada no que você tem para fazer hoje. Analisa se realmente você está fazendo tudo o que precisa fazer ou se não está perdendo muito tempo com aquilo que é desnecessário. Otimiza o seu tempo, otimiza os seus resultados e aumenta o seu nível de liderança para você aumentar o seu nível de resultados. Certo? Ok? Isso aí. Alguém tem algo a falar? Você falou primeiro, né? É. Tira uma foto, Lê. Tira uma foto. Alguém tem algo a declarar nesse momento? Você não colocou o título, né? Ah, é lei do limite, né? Lei do limite. Vou colocar ali. O nome dessa primeira lei que nós falamos agora, só pra gente finalizar, chama Lei do Limite. Por que é a lei do limite? Porque o limite, ele é um teto. O limite é até onde você vai. Só que é você quem define até onde você vai. Você só vai até onde você é capaz de ir. Por isso que essa lei se chama Lei do Limite. Você só vai até um teto, aonde você é capaz de ir. Se você quer alcançar coisas maiores, você tem que aumentar o seu limite. Sabe aqueles Jogos Olímpicos que tem aquela atividade que as pessoas pulam sobre aquela barra? Ali tem um limite. Se a pessoa ela passa por cima, o que ela faz? Ela aumenta. Se ela passa por cima, o que ela faz? Ela aumenta.
Então esse é o objetivo. Se você identificou que tem um limite, um teto nas suas capacidades, cabe a você aumentar o nível da sua capacidade. Estudar, procurar entender, procurar fazer uma gestão do seu dia, das suas tarefas, adquirir autoliderança e aumentar o seu limite. Quanto mais você aumenta o seu limite, maior são os seus resultados, maior é a capacidade que você tem de dar resultados. Certo?